Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos para a lição? E hoje, domingo 13 de julho de 2025, dentro desse novo trimestre, que é julho, agosto, setembro, hoje a lição 3 de hoje, ela tem como título Quem é o Senhor? E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 5, e aqui nos mostra que Moisés, após ele relutar contra a ordem de Deus para voltar ao Egito e libertar os hebreus do jugo egípcio, eles estavam escravizados lá, ele resolve realmente aceitar e obedecer às ordens de Deus, e ele vai até o faraó chamado Tutmés III, junto com o seu irmão Arão, e foram com uma mensagem dada específica por Deus, o que eles deveriam falar a esse faraó, que esse faraó liberasse os israelitas para que eles pudessem fazer adoração no deserto para ele, Deus. E o faraó diz: mas quem é o Senhor? Quem é esse Deus para exigir isto? Mais ou menos ele estava falando isto. E o faraó do Egito disse que não conhecia o Senhor, que está lá em Êxodo capítulo 5, versículos 1 e 2. E que ele não deixaria ir o povo de Israel para o deserto, ou liberar o povo de Israel. Essa atitude indica uma afronta ao Deus e seus propósitos. O Egito, tendo o seu faraó como rei, o mandatário, o comandante de uma maior nação da época, representava assim uma negação da presença e da autoridade de Deus quando ele menciona isto, onde ele se opõe a Deus, a sua palavra e ao seu povo. E ali ele estava mostrando que ele estava se rebelando contra Deus, ele estava destacando o Egito como uma força maior, como um símbolo de uma resistência, de uma negação contra Deus e prova ali que uma luta contra o Senhor. Mas não é de surpreender que isto venha acontecer realmente com o faraó, porque a Bíblia menciona vários casos de ocorreram de mandatários, de autoridades se rebelar contra Deus, e já vinha se repetido assim, várias vezes durante muitos milênios, até próximo ali da Revolução Francesa, que ocorreu em 1789 até 1799, também ocorreu isto, onde o governo francês, na época, ele mandou queimar as Sagradas Escrituras, ele perseguiu cristãos, e até eles tiveram consequências disto. O faraó considerava faraó, como um deus, ou talvez assim um filho de um deus, que tivesse autoridade sobre a nação, sobre todos os pontos de vista. Uma referência clara da crença em seu poder, da força que ele tinha e que a inteligência suprema que ele tinha. E de todas as nações apresentadas nas Sagradas Escrituras, o Egito, assim, de maneira assim, mais ousada, mais provocadora, negou a existência desse Deus vivo e resistiu aos seus preceitos, estatutos e mandamentos. E nenhum monarca se atreveu
a se rebelar assim com Deus dessa forma, ou mais aberta, ou mais arrogante, como esse faraó concluiu, afrontando a autoridade do céu, mencionando que ele era rei do Egito. Isto é ateísmo, e a nação representada pelo Egito seria igual negação ou reivindicação do Deus vivo. O que nós observamos na lição de hoje é que Moisés e Arão, eles cumpriram as ordens de Deus, né, na íntegra, né, e deram a mensagem a este faraó claramente e bem direta, conforme a Bíblia nos diz lá: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto, que está lá em Êxodo capítulo 5, versículo 1. Perceba que no texto que o Senhor diz ao faraó que o povo de Israel é propriedade dele. E ali começa o conflito entre Deus e o faraó. Porque o monarca do Egito, né, a autoridade máxima do Egito, questionou quem era o Senhor. Alegou não conhecer esse Deus de Moisés e que ele, de forma alguma, ele deixaria os israelitas irem para o deserto ou libertados, que está em Êxodo 5:2. E Moisés e Arão alertaram ao faraó que o povo hebreu precisava ir até o deserto para fazer uma adoração ao sacrifício ao Criador do Universo, ao Senhor, de modo que se ele não deixasse isto, iria recair sobre o Egito a ira do Senhor, que está lá em Êxodo 5:3. E na realidade o povo de Israel constitui assim uma força assim importante, né, dentro do trabalho para o faraó ali no Egito, onde todos os trabalhos com esforço físico, de construções, de fazer estradas, de tudo isso era feito por esse povo de Israel. E se acaso eles parassem de trabalhar, o Egito seria prejudicado, e assim o faraó se manteve irredutível, e ele considerou que Moisés e Arão estavam assim causando um tumulto, né, distraindo o povo hebreu e provocando uma rebelião dentro do seu trabalho, dentro do trabalho que ele, o faraó, tinha dado para os israelitas, que está lá em Êxodo capítulo 5, versículo 4 e 5. As Sagradas Escrituras nos mostram que ao longo da história, muitas pessoas desafiaram Deus, fizeram questionamentos, mas tiveram um fim trágico, né? Vivemos assim numa época que Jesus comparou os dias que antecederam a Noé, que está lá em Mateus 24, 37, 39, que as pessoas começaram a afrontar a Deus, em que as pessoas diziam: quem é o Senhor para fazer isto? Ou seja, dar a ordem, como foi no caso de Noé, que ele deu a mensagem, mas as pessoas afrontavam, tiravam, faziam escárnio. E Jesus disse nessa ocasião com os discípulos, disse lá: a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, que está lá em João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna, ela só será concedida aos que, à semelhança de Noé, ou próximo a Noé, conhecem a Deus, procuram observar seus estatutos e mandamentos, procuram saber e reconhecer e andar com ele, Deus, todos os dias, que diz lá em Gênesis 6:9. Ou seja, são pessoas que ouvem a voz do Senhor de forma que não duvidam da sua palavra,
e cumprem diligentemente, que diz lá em João 17,6. E que essas pessoas que realmente têm reverência a Deus procuram uma santificação na verdade, que diz também lá em João 17,19. Ou seja, observam as Escrituras. Pessoas que são firmes na mensagem, que lhe é confiada, que não só respeitam, como também proclamam o Evangelho, que foi o caso de Moisés e Arão, que foram lá proclamar a boas novas também. E o faraó Tutmés III do Egito, que era na época a maior força e potência mundial, tinha sobre si o domínio sobre as demais nações e que ele se impunha através da força, do poder. E agora ele nega a existência, a presença e a autoridade de Deus e se opõe veementemente à sua palavra e até manda que o povo de Israel voltasse a seus postos de trabalhos com ameaças. E o faraó se considerava um deus e adorava uma infinidade de seus outros deuses fabricados por mãos humanas. E não quis aceitar o pedido do Deus vivo, Deus verdadeiro, o Deus de Moisés, o Deus dos hebreus. Sua resposta arrogante definiu o poder do Egito como uma cultura pagã, materialista, que adorava seus ídolos e ainda diz: não deixarei ir o povo de Israel. Essa é a ordem do faraó, mostrando sua autoridade naquele momento, naquele país, revelando sua rebelião clara contra Deus, destacando o Egito como um símbolo pagão, um sistema que nega a existência de um Deus criador e mantenedor do universo. Em Apocalipse 11, mostra um período profético em que a palavra de Deus ela não foi ouvida, que foi lançada por terra por 3 dias e meio, que diz lá em Apocalipse 11:9, ou seja, nós estamos falando em dias proféticos, ou semelhante a 3 anos e meio. E esse foi o tempo em que a França, que ocorreu esse fato, subjugou as verdades sagradas divinas, quando houve a terrível Revolução Francesa de 26 de novembro de 1793 a 17 de junho de 1797, que o governo francês se rebelou contra Deus também, proibindo realmente a observância dos 10 mandamentos, a observância dos estatutos e mandamentos de Deus, e não aceitavam a Bíblia como um livro lá dentro. Pessoas tendo as mesmas atitudes do faraó, e nesse episódio, lá da França, Bíblias foram queimadas em praça pública, e a França tornou-se uma Sodoma e Gomorra, uma imoralidade incrível, como também ocorreu no Egito, e negou a existência de Deus lá em Êxodo 5:2. Porém, as consequências para a França foram terríveis, porque houve uma apostasia como nunca houve. Foram dias terríveis, onde foi instituído um verdadeiro caos lá na França, e os governantes tiveram que reconhecer a importância das Sagradas Escrituras e da religião para o bom andamento da nação. E aqui na lição de hoje, o faraó Tutmés III se considerava um Deus que no final recebeu consequências terríveis, porque ele recebeu realmente as pragas enviadas por Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como o Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá no livro de João. E quando Jesus diz isto, não existe um outro mediador entre os homens e Deus, senão ele, Jesus. Ninguém vai ao céu senão através de Jesus. Ninguém pode confessar a outras pessoas senão ao próprio Jesus.
E quando você realmente aceita de coração, verdadeiramente, a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, circuncidados no seu coração, você ganhará de presente de Deus algo incrível que chama-se de salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que está se aproximando nesse mundo, porque ele deu os sinais ali em Mateus 24, Lucas 21, da segunda vinda, está chegando, e ao chegar, Jesus levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos, participar de uma grande festa, da bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.